Olá, amigos. No ar, mais um programa Capital Mística. E hoje, parafraseando, hoje eu guardei na algibeira esse parafraseando. Parafraseando o dito popular que diz: o bom filho a casa torna. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Capital um velho amigo e companheiro que há uns tempos atrás também tinha o seu programa na grade da TV Capital e depois ele, por outros compromissos profissionais, ele teve a contragosto que se afastar aqui do nosso convívio. Mas de quando em vez dá uns ataques de saudade nele e ele volta, né? Nem que seja para sentir aqui o ambiente na frente das câmaras, né? Então estamos falando nada mais nem nada menos do que o nosso velho amigo César Grisa, que está aqui nos visitando e também veio para falar de algumas novidades no campo profissional dele e também algumas... Vamos fazer aqui uma troca de figurinhas entre ele e eu, porque nós temos uma cachaça em comum, que é a parapsicologia. Então, amigos, hoje garanto a vocês que o programa vai ser muito interessante. De saída, César, prazer em tê-lo aqui conosco. Poxa, seja bem-vindo. Todo mundo aqui ficou contente de te ver. E, como já é tradicional, eu quero que você me conte o que é que tu anda fazendo da tua vida. Muito bem. Bem, Gêmeo, é um prazer enorme estar aqui novamente no Capital Mística. Realmente aqui a casa deixou muitas saudades, né? E eu gosto muito de estar retornando aqui, os nossos colaboradores aí por trás das câmeras, né? Que também, né, deixaram saudade. Então, eu aceitei, né, novamente o convite que primeiramente eu me fiz o convite, você topou a ideia e aceitei aí de estar participando novamente aqui do programa Capital Mística, que é sempre uma honra estar aqui ao seu lado. Uhum. Mas, então, eu estou agora, né, sem o programa Mente Aberta, mas estou com um site agora na internet, que é o site Mente Aberta, que é o www.menteaberta.net, uhum. Onde a gente continua, como você disse, né, com a nossa cachaça. E ali o site é a minha oportunidade de estar levando às pessoas informações, conhecimento, né, e, enfim, de alguma forma podendo contribuir, né, de uma forma gratuita, de uma forma... também fazendo um trabalho social, né? Agora nós tivemos toda essa situação que Santa Catarina passou, a gente fez questão de estar colaborando através do site, ajudando as pessoas aí que necessitaram muito desse apoio nosso. Então, é isso, a novidade é o site e ao longo do programa a gente vai estar falando de outras coisas também. Com certeza. E no campo da parapsicologia, o que é que tu anda fazendo? Então, Jaime, você sabe que a minha formação é em psicologia, né? E eu atuo como parapsicólogo do Sistema Grisa. E hoje nós estamos aí, em abril, nós vamos estar abrindo uma nova turma do CIOP, que é o curso de especialização, né? Em convênio com a Univale aqui em Florianópolis. E estamos, né, de certa forma, dando nossa contribuição nos outros cursos que nós temos em outros estados. Então, o CIOP hoje tem convênio com a USJ, Universidade de São José, e com a Univale. Em Curitiba e Florianópolis, esse convênio é com a Univale. E nos outros estados, o convênio foi estabelecido com a USJ. Então, agora, na próxima semana, eu estou indo à Volta Redonda, onde vou ministrar algumas aulas lá nas 3 turmas que tem lá. Sim. Então, volta e meia a gente está viajando, né? Estamos botando o pé na estrada. Isso é bom, mudar de ambiente, mudar de áreas, mudar de comida. Exatamente, e fazendo esse trabalho que é a minha paixão, que é o trabalho clínico, né? Eu adoro, né, realmente poder contribuir de alguma maneira, ajudar as pessoas. Então, eu gosto muito do trabalho
clínico, né, de orientação parapsicológica. Tudo bem. Bom, e no caso, vamos entrar então já, porque o assunto ele não se esgota, né? A gente, por mais que converse sobre parapsicologia, sempre tem uma nova vertente para a gente abordar. Então, os caminhos da parapsicologia nos últimos anos, você sente alguma novidade nesses caminhos ou ainda continua o pessoal fazendo aqueles levantamentos? Porque, como você deve saber, o grande problema da parapsicologia, para quem estuda, pesquisa, é que já está constatado que os fenômenos existem. Perfeito. São reais, não há dúvida, não é picaretagem, embora em todo ramo sempre tem os seus picaretas, mas não é picaretagem, são fenômenos indiscutíveis, comprovados, documentados, tudo bem. Só que o que mais atrapalha o pesquisador, o cientista da parapsicologia, é que não se consegue provocar um fenômeno paranormal ou parapsicológico assim, ao bel prazer, vou fazer tal experiência. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Em condições controladas. Exato. Então, realmente. Você tem notado alguma coisa diferente aí, alguma novidade no campo da área parapsicológica que seja uma brisa de esperança para quem trabalha feito desesperado nesse campo? Bem, Jaime, o que eu percebo assim é que fica cada vez mais difícil a gente conseguir provas em laboratório, principalmente de fenômenos que são mais raros, como os fenômenos psicocinéticos, onde a mente estaria atuando sobre a matéria. Agora, os fenômenos que acontecem, né, e são produzidos claramente pela mente humana, né, ou pelo sistema nervoso, cérebro humano, enfim, que são, aí nós podemos citar telepatia, clarividência, pré-cognição, esses com certeza o maior laboratório é o próprio ser humano. Isso a gente não pode descartar, porque eu mesmo estaria indo contra todos os meus princípios se eu mentisse para mim mesmo. Então, eu vivi esses fenômenos na pele. Eu sei a relação deles com o sofrimento, que são fenômenos que realmente eles surgem e ocorrem com muito mais facilidade em pessoas que estão passando por dificuldades, por ameaça de morte ou muitas vezes por um sofrimento muito grande. Só que você levar isso para um laboratório, tentar provar a existência disso, é um pouco mais complicado. Então, os caminhos da parapsicologia, eu acho que é importante a gente tecer algumas coisas por aí, porque a parapsicologia, ela começou como uma ciência experimental realmente, né? uma ciência de laboratório. Alguns estudiosos, cientistas dessa área ainda insistem em dizer que é impossível, que não existe, por exemplo, uma parapsicologia clínica, que não existe uma parapsicologia que não seja a experimental. Isso, na minha opinião, não é verídico. Não é verídico, não é verdadeiro, porque nós podemos sim canalizar, sabendo que existe esse potencial no ser humano, canalizar isso de forma construtiva na vida das pessoas. Então, a parapsicologia ela começou realmente, né, Jaime, com as famosas pesquisas em laboratórios, as experiências de Heine, né, algumas comprovações, outras contestadas, enfim. Sempre que houve uma esperança ou uma luz no fim do túnel, né, agora sim, estão provados, os fenômenos paranormais realmente estão provados, pelo menos a telepatia, a clarividência e a pré-cognição. Mesmo assim, sempre se pode colocar algum ponto de interrogação, porque é impossível você fazer uma experiência à prova de erros, né? Ou mesmo uma experiência à prova de fraudes, entende? Então, um outro aspecto que é importante a gente considerar, que eu vejo isso no futuro, é de realmente não ser mais possível separar a psicologia da parapsicologia. Até porque a própria parapsicologia contém o nome psicologia. Sim. Né? Então, mas isso é um assunto que a gente pode explorar mais, né, ao longo do programa. Agora, os caminhos da parapsicologia são esses. Hoje existe sim todo um trabalho, principalmente desenvolvido pelo Sistema Gris, que meu pai iniciou,
mostrando que realmente é possível, né, usar os conhecimentos da psicologia, usar os conhecimentos da parapsicologia, os conhecimentos que nós temos aí, né, para poder realmente orientar pessoas que passam por dificuldades ou Sim. vivenciam esses tipos de fenômenos paranormais, ou mesmo pessoas que têm lá dificuldades e distúrbios emocionais, né, que podem ser melhorados de forma muito rápida se ela souber usar esse potencial extra, né? Esse potencial que as pessoas às vezes desconhecem ter. Que inclusive isso que você acaba de dizer é a base, né, do primeiro livro que o teu pai, o professor Pedro Grise, escreveu, Liberte o Seu Poder Extra. Exatamente. Então, hoje já está definido que uma pessoa muito feliz ou uma pessoa muito triste, muito infeliz, está aí o caminho para ela estar na reta de produzir um fenômeno paranormal. E aí podem existir dois tipos de fenômenos bem diferenciados, os psigama e os psicapa. Os psicapa são aqueles que agem como antenas transmissoras. Então, os fenômenos telecinéticos, né, em que a mente da pessoa age sobre a matéria. Então, são aqueles... Quem andou vendo aí esses filmes que agora estão em moda, essa novela, Os Mutantes, essa coisa toda, então cada pessoa gera um fenômeno de uma determinada ordem. Perfeito. Então tem pessoas que conseguem alterar a estrutura da matéria, tem pessoas que conseguem mover a matéria e por aí vai. Tem pessoas com capacidades curativas, poxa, isso daí, pena que isso não esteja regulamentado, porque essas pessoas teriam poderes e poderiam ajudar muitas pessoas, né, muitos pacientes com problemas de saúde sérios, né? Mas imagina aí como é que iam ficar os conselhos de medicina, de psicologia, dessas coisas todas. E tem os psigama, que agem como antenas receptoras. Essas pessoas são as que, entre aspas, adivinham passado, presente e futuro. São as que ouvem vozes. E aí o pessoal diz, então eles ouvem vozes do outro mundo. Não, deste mundo mesmo, né? Então, são pessoas que têm esses dons. E isso são as delícias das pessoas que não conhecem o assunto, e até mesmo de quem conhece, essa que é a verdade. Mas que elas ficam achando que essas pessoas que são os paranormais, essas pessoas têm poderes sobrenaturais e não que são naturais. São poderes naturais e que principalmente, gente, não se deixem iludir, não tem nada, esses poderes não tem nada a ver com religião. Isso é que vocês têm que levar em consideração. Bom, meus amigos, acabamos de delinear por onde vai o resto do programa. Espero que vocês se interessem pelo tema. Nós estamos indo para os nossos comerciais e prometo que nós voltamos logo, logo. Enquanto isso, eu vou ficar batendo papo aqui com meu amigo para ver de que maneira nós vamos abordar esses assuntos para vocês no próximo bloco. Aguardem só um instantinho. Muito bem, amigos. Estamos tendo o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a visita do Dr. César Grisa, psicólogo, parapsicólogo, especialista também em fotografia Kirlian e uma porção de outras coisas que ele vive mexendo e estudando. Bom, César, vamos lá, nós dois. A parapsicologia, ela nasceu da observação dos fenômenos ditos parapsicológicos ou paranormais. E aí o pessoal começou a estudar isso para saber o que era, como se classificavam os fenômenos parapsicológicos, como funcionavam, por que funcionavam, em que condições de laboratório se podiam tentar reproduzir esses fenômenos e tudo. Mas houve um tempo que a parapsicologia era puramente experimental, né? Foi o período das grandes descobertas, né? A partir mais ou menos de 1920, por aí, né? A época também que um grande pesquisador americano, o Dr. Heine, levantou lá
as primeiras premissas da parapsicologia. E depois a parapsicologia começou a se misturar um pouco com a psicologia e acabou também virando uma parapsicologia clínica. Então, você que é especialista, César, eu te deixo a missão espinhosa de você falar um pouco sobre a transição da parapsicologia experimental para a parapsicologia clínica e dizer, principalmente, para que é que serve uma e para que é que serve a segunda. Vamos tentar fazer um apanhado aí disso aí, de uma forma cronológica. Você citou muito bem esse período de 1920 até 1900, até o lançamento do livro Percepção Extrasensorial do Heine, que foi em 34, 38, se eu não me engano. Esse livro se tornou um best-seller na época, né? Que foi onde ele apresentou os resultados das pesquisas dele de laboratório. Então, esse foi um período realmente em que a parapsicologia, né, ela teve o seu apogeu, né, e ganhou força também mais tarde, nos anos 60, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde os países da Cortina de Ferro, né, a antiga União Soviética, e os Estados Unidos começaram a estudar algumas pessoas que se diziam ter esses dons, né? Sim. Considerados paranormais ou parapsicológicos. E aí houve todo um treinamento de espiões, né? Muita coisa ainda a gente pode considerar até folclórica nesse meio, né? Eu acredito que se fez muito mais do que era. Mas nós sabemos hoje, por exemplo, na atualidade, que existem pessoas nos Estados Unidos e também no Canadá que usam suas capacidades para encontrar pessoas desaparecidas, por exemplo. Sim, né? É verdade. Assim como existem pessoas que fazem muito bem uso de um instrumento de radiestesia, como o pêndulo, também, através do pêndulo, lá, encontrar, né, alguma coisa em um mapa, ou mesmo, né, uma pessoa que se perdeu em uma mata. Objetos perdidos. Né, achar fontes de energia, como a própria água, petróleo, enfim. A gente sabe que isso existe. Então, a parapsicologia, ela tem esse histórico, mas nesse meio nós tivemos aí muitas coisas que se misturaram com o lado científico, que foi exatamente essa questão de um lado mais fanático, de um lado mais religioso. Nós sabemos hoje, por exemplo, que apesar de hoje o espiritismo, né, ele ser no Brasil principalmente, né, uma corrente filosófica e também acaba sendo uma religião. Sim. Isso tudo começou com uma grande mentira, né? As irmãs Fox, né, que levaram lá no final do século XIX, início do século XX, que desencadearam toda aquela febre das mesas redondas, mesas espíritas, enfim, aquilo na verdade foi uma fraude. Né? Então, a partir daí se criou muitas fraudes também. Naquela época era muito difícil você distinguir uma mágica, uma fraude, né, uma prestidigitação, né, de um fenômeno real. Então, muita gente se aproveitou disso, e isso trouxe também, banhou o nome da parapsicologia de uma forma não muito boa, né? Sujando realmente. Mas, como você disse muito bem, fraude, pessoas que não têm, vamos dizer assim, não têm bons princípios, tem em tudo que é lugar. Né? Sim, é verdade. Hoje nós vemos aí, infelizmente, profissionais médicos, profissionais de outra, né, que acabam, às vezes, né, sendo capa de noticiário aí, né, manchete de jornal, porque não se comportou de forma ética. Né? Então, tem todo esse aspecto. Agora, essa ponte, você veja, Jaime, da parapsicologia experimental, o fenômeno paranormal, ele acontece de forma espontânea. Sim. Nos casos de fenômenos em que a mente atua sobre a matéria, geralmente eles acontecem
né, quando existe um epicentro, que é uma pessoa, geralmente um adolescente, Sim. que está com uma raiva contida, uma mágoa muito grande, ou que está passando por um processo de sofrimento interno muito grande. E é como se fosse uma panela de pressão, uma hora estoura. É verdade. Né? E se não estoura no corpo, estoura fora. Entende? E aí nós temos vários fenômenos que acontecem por essa natureza, que são estampidos, que surgem do nada, né? Pedras, barulho de pedras que caem em telhado, vários fenômenos chamados de fenômenos, né, que estão relacionados ao famoso poltergeist, por exemplo. Sim. Entende? Então, nós temos aí toda essa situação, né? O parapsicólogo ele precisa lidar com tudo isso. E hoje o que eu percebo assim que né, que nós estamos desmistificando muito são os chamados paranormais que dizem poder controlar esses poderes. Né? Esses realmente, em 90% dos casos, a gente percebe que é fraude. Pois é, e aí é um demérito, né? Porque cada fraude que se encontra, e você vai encontrar fraudes, nós sabemos, em qualquer área da vida, mas isso é um passo gigantesco para trás, no sentido de, por exemplo, pessoas que acreditem ou não no assunto, mas que acreditam porque talvez não tenham espírito científico de querer pesquisar, ou então acreditam porque a pessoa que diz para elas que aquilo existe realmente é uma pessoa de altíssima capacidade, de grande confiança, e eles aceitam. E tem aqueles que acreditam não porque acreditam, mas sim porque eles vivenciaram a experiência e não há o que recorrer. Foi um acidente, foi uma mentira. Não, eu vivi aquilo, eu participei, então você tem realmente uma base para acreditar. Mas o problema é que não se consegue uma continuidade desses fenômenos e não há como entrar em laboratório com esses fenômenos já pré-determinados para você buscar uma explicação mais científica, que é o que todo mundo pretende, né? Então, isso complica. Isso faz parte do mistério da natureza humana. Exato. Né? Você vê, eu vou citar um exemplo rápido aqui para o meu telespectador ter uma ideia do quanto a nossa profissão muitas vezes ela corre o risco de a gente passar por situações de ficar realmente com a saia curta. Existe uma frequência em hertz, que é por volta de 19 hertz, que é uma frequência que nós não conseguimos ouvir, o ser humano não ouve, alguns animais ouvem, e que produz, por essa forma de vibração, produz sensações no nosso cérebro que faz com que nós possamos enxergar vultos. Legal. Entende? E a gente tem a nítida sensação de que a gente viu um vulto. Isso a gente pode levar para o campo, né, da crença, da espiritualidade, achar que estamos vendo um ser de um outro mundo, um fantasma, quando na verdade nada mais é do que um fenômeno resultado de uma frequência vibratória. Né? Então, isso tem vários casos dentro da própria ciência da física que são estudados de forma muito séria. E eu posso citar também o exemplo do fogo fátuo, que é outro, vamos dizer assim, um outro fenômeno físico que ajudou a criar o mito do fantasma no cemitério. O fogo fátuo é uma luminescência que surge pela decomposição orgânica. Isso a gente encontra bastante em cemitérios, pelos corpos, né? Foram enterrados ali. Como se fosse um gás. Então, só que que explode no ar e fica. Explode no ar, queima, mas quer dizer, queima que dá a luz da chama. Uma luz azulada. Exato, mas não dá calor. Exatamente. Mas interessante, se você estiver próximo dessa luz, que ela geralmente tem um formato humanoide, quando a explosão é maior, se você estiver próximo, o teu campo, né, de energia, o teu campo elétrico, né, o eletromagnetismo, se você correr dela, ela vai atrás de você. Então, tu imagina isso em 1600, 1700 e pouco, aconteceu um fenômeno desse com um cidadão lá próximo a um cemitério.
É mula sem cabeça, é fantasma, né? É o cavaleiro sem cabeça, vai surgir mito de tudo que é jeito, entende? Quando na verdade é um fenômeno físico explicado pela física. Vou te contar um fato. Quando eu era criança, eu morava no Rio de Janeiro, num bairro proletário, e o meu bairro ficava bem pertinho do cemitério do Catumbi. Lá estão atualmente enterrados a minha avó e meu pai, né? Bom, e o Catumbi ele só tinha a parte de assim e um muro lateral. Por trás ou pelo lado dava para entrar tranquilamente. E o pessoal do bairro ali, as crianças, era comum de noite entrar lá e brincar de esconder, aquelas coisas todas. Não tinha violência naquele tempo nem nada, então era normal as crianças brincarem à noite dentro do cemitério. E uma vez eu estava brincando lá, quando de repente eu dou de cara com fogo fato. Eu olhei para aquilo, não sabia o que era, e eu saí de fininho. E qual era a minha surpresa? Que ele estava atrás de mim. Você sabe o que aconteceu? Foi uma pena que não fosse ano de Olimpíada, porque eu teria ganho batido o recorde mundial de 100 metros livres de velocidade. Como eu corria, rapaz! Mas depois aí é que eu fui saber que era um fenômeno de origem natural, não era nada sobrenatural. Então, e depois um dia, eu lendo a Bíblia, viu aquele negócio da sarça ardente, conhece, né? Tem na Bíblia o fenômeno da sarça ardente. E eu fico pensando se a sarça ardente não teria sido o fogo fato que é tão corriqueiro aí em lugares que tem cemitérios, né? Exatamente. Tem a matéria orgânica em decomposição. Então, olha, seria muito legal se pudesse criar o fogo fato em laboratório e moldar isso sob a forma, sei lá, de algum experimento parapsicológico. Quanta novidade não ia sair daí, né, Célio? Ah, pois é. Pois é, mas olha, parece que eu já estava predestinado para me meter com essas aventuras. Então, já de criança, levei uma corrida de um fogo fato. Mas enfim, amigos, estamos indo agora para mais um intervalo. E voltamos logo, porque temos mais algumas novidades para comentar com vocês. Aguardem só um instantinho. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando o Dr. César Grisa e o nosso tema de hoje é parapsicologia. Bom, César, vamos lá. Da parapsicologia experimental, fomos para a parapsicologia clínica e pelas vivências que eu tive nesse campo, eu vejo que a parapsicologia clínica tem uma utilidade fora do normal para ajudar pessoas com diversos tipos de problemas, etc. Ninguém é melhor do que você para falar disso. Agora, me consta que a parapsicologia clínica ela tem uma parte envolvendo a fenomenologia, é uma palavrinha para enrolar a língua, né? Da parapsicologia e alguma coisa também que não deixa de ter um embasamento psicológico. Depois, sobre isso, o teu pai, professor Pedro Grisa, ele, um tremendo observador dos fenômenos da paranormalidade, ele criou o método Grisa de parapsicologia clínica. Essa evolução, como se deu e principalmente como funciona, para que é que serve a parapsicologia do sistema Grisa? Muito bem. Essa evolução, veja, Jaime, ela começa quando as clínicas Mensana, de São Paulo, me fugiu o nome, padre Albino Aresi. Né? Ele começa a usar, né, os conhecimentos dele em parapsicologia e outras escolas para ajudar as pessoas, principalmente pessoas, né, de comunidades mais carentes. E ele passa a usar um paranormal, ou seja, uma pessoa dotada, né, de uma capacidade, né, parapsicológica, para ajudar na orientação dessas pessoas. Então, o paranormal muitas vezes conseguia ver aquilo que a própria pessoa não conseguia saber do próprio passado, enfim.
Se isso tudo era real, produto da imaginação do paranormal, nós não temos como saber. Sim. A questão é que isso acabou, vamos dizer assim, ganhando espaço, né? Isso contribuiu para a evolução de novas ideias de o que fazer, né? com todo esse conhecimento dos fenômenos paranormais. Sim. Então, quando eu digo que a parapsicologia clínica ela existe, ela é possível sim, mas para isso precisa-se ter uma fundamentação Sim. bem embasada, né? Que é o caso do sistema Grisa. Né? O Dr. Pedro Grisa, o que ele fez? Né? Ele somou os conhecimentos, né, em parapsicologia, com os conhecimentos que ele tinha, né, da psicologia humanista e outras psicologias que ele teve contato ao longo do tempo, o próprio conhecimento da filosofia oriental, da medicina oriental, da medicina tradicional chinesa, enfim. Mas o que mais contribuiu para essa ideia foram os livros, né, dos pastores protestantes americanos, que foram best-seller nos anos 70, principalmente, né, e começo dos anos 80, que foram Emmett Fox, Joseph Murphy, me ajuda aí, Jaime. Tem um que eu... que também é muito famoso. Deu branco agora. Norman Vincent Peale. Também o próprio Og Mandino. Exatamente. Teve vários autores que vão falar sobre a ciência do pensamento positivo e de como você saber usar a sua mente, né, de forma positiva, o quanto isso pode mudar a sua vida. Né? Então, a ciência cristã americana, ela vai priorizar a questão do pensamento positivo. E a partir daí, né, se descobre, não só no campo da parapsicologia, mas também no campo da psicologia, novas ferramentas. Né? Você veja, a própria programação neurolinguística, a PNL, ela surgiu da observação de 3 grandes profissionais dessa época, dos anos 60, né? Que foi o Fritz Perls, da Gestalt terapia, né? A Virginia Satir, que era uma psicóloga de terapia familiar famosíssima, né? E do Milton Erickson, né? Que trabalhava com um tipo diferente de hipnoterapia. Entende? Então, observando como esses 3 profissionais atuavam, eles criaram a PNL. Né? Os 2 autores ali principais que desenvolveram, né, os primeiros livros e que acabaram resultando uma nova escola. Inclusive, hoje, a psicologia está aceitando muito bem a programação neurolinguística. Né? Porque ela tem toda uma fundamentação em cima de 3 grandes psicólogos, né? Da atuação de 3 grandes psicólogos. O próprio Milton Erickson, até pouco tempo, ele não era aceito pela comunidade psicológica, né, dos psicólogos. Hoje, ele é muito bem-vindo. Com certeza. Entende? Então, a parapsicologia do sistema Grisa, ela tem uma fundamentação teórica, ela tem vários livros aí que fundamentam hoje ela, né, e a gente percebe realmente que, através de um conhecimento maior sobre a mente humana, porque você precisa conhecer a mente humana para entender como os fenômenos paranormais acontecem. Sim, com certeza. Né? E isso é um salto quântico no entendimento do funcionamento da mente. Então, a parapsicologia, ela estuda as funções mentais, ela não estuda os níveis de consciência. Entendo. Agora, se criou também, nos tempos para cá, uma nossa conscientologia, né? E aí começou a se derivar, foram se criando ramos e sub-ramos, enfim, virou uma árvore bastante frondosa, né? E aqui mesmo no Brasil nós temos algumas pessoas que hoje são luminares aí desse campo, o Shinyashiki, essa turma toda, né? E que o pessoal fala aí do poder do pensamento positivo, essas coisas todas. E realmente, hoje também, você abre a internet lá na tua
na tua caixa de e-mails, volta e meia você tem um e-mail lá em PDF ou PPS, que traz lá uma função de conselhinhos, que você vai dizer, pô, mas que troço mais piega, mais brega, mas realmente ali estão lembretes, pequenos lembretes de que você pensar positivo, sem dúvida alguma, é muito melhor do que você pensar negativo e por aí vai. E com isso aí também se criou um sistema até de tratamento de pessoas que têm medo de viver, né? Tem medo de tentar, tem medo de dar a cara a tapa, como se diz. E a gente está vendo que tem muita gente, apesar de nós estamos vivendo uma época puramente sensorial, é o aqui e agora, o que é que eu levo de vantagem e tudo. Mas apesar de que externamente todo mundo parece numa boa e não dando a mínima, mas o subconsciente está trabalhando o tempo todo e as pessoas estão muito para baixo. O universo ele é vibracional, Jaime. Você falou da diferença entre pensar positivo e pensar negativo. A vibração do pensamento positivo, né, atrai vibrações positivas. E aí podíamos falar até da história da lei da atração, o segredo, enfim. O segredo nada mais é do que um resgate mais organizado e mais bem vestido de tudo isso que foi o que foi muito pregado lá com os pastores protestantes americanos. Sim. Eles, talvez... Nenhum livro, eu acho, nessa área vendeu mais do que O Poder do Subconsciente do Joseph Murphy. Acho que de todos, esse e o maior vendedor do mundo, Dog Mandino, foram, né, O Sermão da Montanha, do Emmett Fox. Foram livros que estouraram. Ilusões, do Richard Bach, também foi outro livro que foi best-seller durante bastante tempo, né? Então, veja e observa, você vai numa livraria, César, vê ali a estante desse tipo de livro, né? De autoajuda, como se vende? Com certeza, porque em cima do que você falou, as pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais negativas, né? O mundo que nós estamos vivendo hoje está gerando muitas consequências fora e dentro de nós. Sim. Então, não só temos que mudar nossa mentalidade com relação às coisas externas, às coisas que nós estamos fazendo fora, mas o que nós estamos fazendo dentro de nós também. Com certeza. Amigos, mais um intervalo, fazer o quê, né? Então, vamos rapidamente e voltamos rapidamente. Só um instantinho. Muito bem, amigos, voltamos mais uma vez. Neste último bloco, nós temos uma novidade já que vamos soltar em primeira mão, né? Você ainda não falou isso para ninguém não, né, César? Não, só está no site. Só no site. Bom, no site aí a pessoa tem que ir dirigida, mas na mídia não tinha saído. Ainda não. Muito bem, então, olha, eu sou o primeiro a divulgar. Até porque você vai ser o primeiro palestrante. Eita, em maio, já falta pouco, hein, para chegar lá. O tempo está voando, né? Então, em maio, o César vai fazer mais uma edição do Congresso Mente Aberta. Esse vai ser o número... Terceiro Congresso Integrativo Mente Aberta. Terceiro Congresso Integrativo Mente Aberta. Então, é um congresso que começou já há algum tempo, ano passado. Exato. Que nasceu do programa Mente Aberta aqui da TV Capital. Exatamente. E aí o sucesso do primeiro Congresso Mente Aberta foi tanto que imediatamente, quase 6 meses depois, ele já jogou o segundo congresso. E agora, atendendo a inúmeros pedidos, ele já está preparando a edição do terceiro congresso. Como o tempo passa muito rápido, eu já estou me projetando no futuro e eu estou vendo que um dia nós vamos ouvir falar no 72º Congresso Mente Aberta. Eu espero estar vivo até lá. Eu também. Bom, meus amigos, o que vai acontecer nesse congresso? Eu não sou o dono da bola. César, você é o dono da bola. Conta pra gente. Então, Jaime, o Jaime
ele participou do primeiro Congresso Integrativo Mente Aberta, nos deu a honra de participar, até porque ele não poderia ficar de fora. O primeiro Congresso Mente Aberta, ele foi realmente para começar, de todas as formas, ele foi mente aberta em tudo, né, Jaime? E essa é a proposta do Congresso, é poder, a gente está podendo trazer para o público, né, a ciência, né, mas em comunhão com aquilo que ainda não é científico, mas que tem tudo para ser científico. De forma, ou seja, tudo aquilo que possa de alguma maneira estar ajudando o ser humano, contribuindo na qualidade de vida do ser humano, a gente está trazendo aí como, né, como enfoque, como forma de palestras, né, como conhecimento aí para as pessoas. Então, o Jaime participou do primeiro e agora nós vamos estar fazendo o terceiro. O segundo Congresso Mente Aberta foi sobre... Aí nós fizemos uma temática que foi específica, que foi a psicossomática, conhecendo a mente e o corpo. E agora no terceiro nós vamos abordar a sexualidade. Então, a temática do Congresso é sexualidade em harmonia e o Jaime vai estar abrindo o Congresso com o tema astrologia e sexualidade. Então, vejam, né? Começa assim o Congresso. Já viu. Mas nós vamos ter aí palestras de neurologia, psiconeurologia, de psicologia corporal, o Ralph Viana, né? Os palestrantes são realmente incríveis, assim, só as pessoas que participaram realmente dos dois primeiros para saber que a gente escolhe realmente os palestrantes a dedos, porque são 2 dias de congresso, né, Jaime? 2 dias. Manhã, tarde, comecinho da noite, então as palestras elas têm que ser dinâmicas, os palestrantes têm que ser realmente bons, e senão o pessoal acaba... Bom, e olha, eu participei, né, do primeiro congresso, eu tive a oportunidade de participar, e eu não fui lá só para, digamos, dar a minha palestra e cair fora. Eu estava curioso de assistir às demais palestras. E eu dou meu testemunho a vocês. Eu saía, foram 2 dias também, eu saía de cada dia, saía com a cabeça assim. A mente estava explodindo com novas ideias, novos enfoques, novas dicas. E a gente assim, mas meu Deus, estava na minha cara, como é que eu não tinha me dado conta disso? Amigos, esse tipo de congresso, que ele é multidisciplinar, né? Não é só Exato. sobre uma coisa, são várias coisas, todas atingindo um determinado objetivo. No caso, a tônica deste congresso é a sexualidade, um tema muito atual, né? Então, amigos, a sexualidade vista sob diversos prismas. A conclusão que vocês vão chegar é que vocês vão ver tudo branco, porque tem um prisma que reflete o vermelho, o azul, o amarelo, o verde, o violeta, junta tudo e gira rápido, vocês vão ver tudo branco. E tenho certeza que vocês vão encarar a sexualidade de outra forma. E não me refiro apenas à forma prazerosa da sexualidade, mas também, muito importante, a forma filosófica. Porque o sexo sempre foi, mas agora não é só objeto de prazer, está virando objeto de consumo. E isso não é bom, porque o sexo está perdendo o romantismo. Sexo sem o romantismo não é saudável, não é bom. E a sexualidade em si, né, Jaime? Nós estamos falando de libido, nós estamos falando de energia da vida. Então é um congresso amplo, né, e profundo. Não é porque o tema é sexualidade, não. O tema é sexualidade em harmonia. Então nós vamos estar aprofundando realmente essas questões. Nós vamos ter uma mesa redonda no sábado, né, onde os palestrantes de sábado vão ter a oportunidade de participar e responder as perguntas. As pessoas que participam, né, formam uma egrégora gostosa, né? Sim, Porque as pessoas estão todas em busca ali, né, desse conhecimento, são pessoas realmente de mente aberta e é muito gostoso, tá? A gente sai renovado. Com certeza. E meus amigos, e você já está começando a trabalhar e tudo, você está... você me falou que você vai fazer um link também, né? Exatamente, eu quero colocar no site Mente Aberta, né, que eu já falei no início do programa, menteaberta.net, que é
um link para o teu programa, o programa Capital Mística. Né? Então, as pessoas que não puderem assistir pela TVA, né, vão poder estar assistindo o teu programa ali, link ali na página, entra no site Mente Aberta, vai ter um link específico para o programa Capital Mística com os horários para poderem estar assistindo aí o programa que nós estamos fazendo hoje, né, e os próximos teus. Que bom. E me diz uma coisa, em que época mesmo vai ser esse congresso? Vai acontecer dia 23 e 24 de maio. 23 e 24 de maio. E o local ainda não está definido, mas provavelmente vai ser no Hotel Intercity. No Intercity, né? Bom, meus amigos, olha, já porque realmente quando alguma coisa, algum evento é importante, com certeza, meu amigo, eu procuro dar todo o apoio. Eu me comprometo com os telespectadores que, faltando pouco tempo para o Congresso, eu vou trazer o César aqui de novo para ele contar as novidades, porque ele agora já está com o novelo pronto, mas ainda não está embrulhado. Quando tiver embrulhado, eu trago para ele mostrar assim, ó, é isso aqui. O mais importante, Jaime, é que você veja, eu comecei a desenvolver o congresso agora, no começo de janeiro, e já estou com todos os palestrantes confirmados. Então, é muito gratificante a gente ter esse carinho, realmente, as pessoas que já participaram dos outros, fazendo questão de participar novamente, você, o doutor Paulo César Trevisol Bittencourt, Ralph Viana, né, e tantos outros que vão estar presentes. Tudo bem, não, são nomes conhecidos. E agora, inclusive, uma novidade, quem está vindo para o congresso é o Paulo Urban, de São Paulo, que é um psiquiatra bastante famoso de lá, autor da Psicoterapia do Encantamento. Psicoterapia do Encantamento. Meus amigos, vocês vão adquirir know-how. Olha, é importante. Hoje em dia, quem não tem know-how, carta fora do baralho. Inclusive, o tema da palestra dele vai ser o Sagrado Casamento Alquímico. Ou seja, vai ser bem profundo. Eu pergunto aos telespectadores, vocês estão preparados? Porque vai ser um impacto. Ah, isso eu garanto. Ok, e escuta, um momento para você dar algum recado que você tenha. Eu sei que vocês, telespectadores, estão querendo saber, bom, mas como é que eu faço para falar com o César? Como é que eu faço para saber mais sobre o Congresso Mente Aberta? Como é que eu faço para marcar uma entrevista com ele? Porque o César é um tremendo de um terapeuta e o consultório dele vive lá com a agenda apertada. Nenhum problema. Nós teremos o máximo prazer em dar o caminho das pedras para vocês procurarem pelo professor aqui, César Grisa. Mas vocês só têm que tomar uma atitude. Ligar aqui para os estúdios da TV Capital e dizer, eu quero o endereço do professor César Grisa. E nós teremos o maior prazer em fornecer esse endereço para vocês. Ou então vocês também podem entrar no site da TV Capital, nenhum problema, teremos prazer também em responder. Em última análise, também eu peço à técnica que coloque o meu e-mail, caso vocês precisem de algum apoio extra. Contem que eu levarei vocês até a presença do meu bom amigo César Grisa, ok? César, te deixa aí o espaço livre para você dirigir algumas palavras para os nossos telespectadores. Bem, eu queria agradecer novamente a oportunidade, Jaime, e desejar, né, a todos os teus telespectadores aí, já que estamos começando um ano, né, desejar um ano maravilhoso, né, que 2009, apesar de se falar tanto em crises, né, problemas climáticos e agora novo presidente dos Estados Unidos, enfim, toda essa expectativa, que independente, né, disso tudo, a gente possa fazer um ano realmente, né, de mente aberta, né, mas de coração. Então, desejo a todos um 2009 maravilhoso e espero realmente que a gente possa, a partir desse ano, né, dar novos rumos aí, não só para a nossa vida em sociedade, mas para o nosso planeta. Com certeza. Muito bem, César, obrigado por tua presença, mais uma vez, tá? Já nos veremos novamente aí mais próximo do evento.
E amigos, antes de encerrar, de me despedir de vocês, eu queria mandar uma palavra de agradecimento e carinho à Dona Maria e à Dona Maria Helena, duas telespectadoras que tiveram a bondade de me procurar, ligar para mim pedindo informações sobre terapeutas que já foram entrevistados aqui neste programa, e dizer para elas que foi um prazer ter conversado com elas, principalmente a Dona Maria Helena, uma odontóloga muito simpática. Conversamos mais de meia hora pelo telefone. Foi muito agradável ter conhecido pessoas tão agradáveis. E então, só me resta agora me despedir de vocês, desejando uma ótima semana e marcando, como já é tradicional, o nosso próximo encontro semana que vem, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Meu cordial abraço e até lá!